A gente iniciou na semana passada essa série falando sobre o credo niceno, né? A gente escolheu trabalhar em cima do credo niceno e existe também o credo apostólico, né? Que é um credo que a gente tem costume, né? As pessoas têm o costume de conectar esse credo à Igreja Católica, algumas formas de utilizá-lo. Porém, a gente tem clareza de perceber que o credo ele é uma junção de ensinamentos que os apóstolos eles colocaram, né, uma sequência de informações ali, que o credo ele não seria o nosso, digamos assim, o nosso teto, mas seria a nossa base. Seria algo que a gente possa trabalhar, crer, confessar, que seria como uma espinha dorsal daquilo que nós cremos, daquilo que a igreja cristã, ela tem como base, ela tem como aquilo que confessa e acredita. Obrigado. Essa motivação, ou esse documento, como assim é visto, do credo dos apóstolos para o credo niceno, foi colocado alguns detalhes a mais. Digamos que foi enriquecido de informação bíblicas, que são parâmetros para o credo niceno, que são essas informações, têm como objetivo refutar, né, lutar contra, trazer ensinamentos que defendiam aquilo que nós temos como o nosso alicerce de fé. Então, tudo aquilo que sai daquela espinha dorsal, ou as informações que vão variando aquelas verdades ali, elas são consideradas heresias, elas são consideradas vistas como algo que não condiz com aquilo que a fé cristã deveria ter como base. É lógico que existem informações, existem questões, existem variações que são, digamos assim, aceitáveis, certo? Tanto é que nós temos inúmeras comunidades de fé, igrejas, que têm as suas denominações, alguns costumes diferentes, como os irmãos da presbiteriana, os irmãos da batista, da comunidade, certo? Existem essas questões que existem coisas que variam ali, que não muda aquilo que é o cerne da fé cristã. Agora, existem questões que, se forem alteradas, aí eles já não comungam com a mesma fé que a gente tem. Aí aqui você já entra num lugar onde você começa, de fato, a imergir numa questão de um ensinamento que é uma heresia, que trai aquilo que a Bíblia tem como base. E esse credo, esse documento, ele surgiu de um momento, a gente sempre fala sobre o século I, o século II, o século III, né, contando aqui os séculos, que seriam 100 anos, ou seja, os 100 primeiros anos é o primeiro século, os 200 primeiros anos seriam ali o segundo século, e os 3 primeiros 100 anos da história pós-Cristo é onde esse documento é formalizado, esse credo niceno, a partir desse concílio, que é o Concílio de Nicéia, é onde esse documento ele surge, né, de um trabalho do então imperador Constantino, que também foi um homem que existiam outros imperadores ali no Império Romano na época, e ele lutou contra os outros e meio que centralizou na ocasião o poder em suas mãos, foi vitorioso nessa questão, e também parecia que era um homem que havia se convertido, né? Isso parece, eu não sei se ele também pode ter agido de forma política, né, a trazer ali apaziguar, porque ele foi também responsável por realizar um evento que é conhecido como Edito de Milão, que é o lugar onde
a igreja volta a ter liberdade para ser crente, digamos assim. O cristianismo volta a ser livre, porque eu e você sabemos que os apóstolos, como os apóstolos morreram? No primeiro século ali, ou seja, nos 100 primeiros anos depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja começa a se formar, a igreja começa a avançar, o movimento apostólico e os seus ensinamentos vai crescendo e todos eles morreram martirizados. Há um movimento de perseguição, de destruição da igreja. Não era aceito, não era bom que você confessasse. O certo seria ser devoto de César, o certo seria ser devoto do império. Então, César deveria ser o seu Deus, e não o cristianismo, não Jesus. E o incrível disso é que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, mesmo diante de perseguição, de martírio, de dor, foi uma mensagem extensa, que teve sucesso, que avançou, que cresceu. A igreja perseguida ela não deixa de crescer. E isso, sem dúvida, também aponta para o futuro, porque a mensagem que nós temos, ou a expectativa do Apocalipse, ou quando se aproximar cada vez mais a volta do Messias, a volta de Jesus, sim ou não que nós temos notícia de uma perseguição que vai aumentar, de uma igreja que vai ser perseguida, e aqui vem uma boa notícia para aqueles que olham para o futuro. Não importa o tamanho da perseguição, mas em meio à escuridão, a luz de uma igreja brilhará fortemente. Isso é animador, porque isso já aconteceu no passado. Então, nessa época, esse imperador, de forma a trazer de volta a liberdade àqueles que confessavam Jesus como seu Senhor, e ele convidou esse concílio, trouxe os bispos, trouxe vários irmãos, inclusive aqueles que defendiam visões contrárias àquilo que hoje nós cremos, aquilo que foi no final desse concílio considerado como bíblico, como padrão e como algo que todas as igrejas, em todos os lugares e em todo o tempo deveria confessar como padrão ou como o verdadeiro evangelho a ser crido e vivido e defendido. E aqui é um ponto importante, porque parte da nossa série é falar sobre aquilo que nós cremos. Afinal, o credo, essa palavra tem conexão com aquilo que cremos. O que eu e você cremos, no que estamos crendo, em que nós temos crido, em quem nós temos crido. Porque por muitas vezes isso pode se confundir. A vida religiosa ou a vida cotidiana, as coisas que nós ouvimos e vemos pode nos confundir. A verdade é que existe algo poderoso, o verdadeiro evangelho que nos alcançou, a verdadeira mensagem de Jesus, e que isso precisa nortear a nossa vida. E quando dizemos que cremos e quando confiamos nessa mensagem, não é somente uma forma como você acredita em qualquer coisa. O ato de crer, essa palavra, ela tem aqui uma junção de dois termos, que seria que você é o cor, que é o coração, e a parte de você verdadeiramente se entregar, acreditar, confiar. Ou seja, crer é o ato de confiar a própria vida, de confiar o coração naquilo que você está confessando. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, no 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha essa frase aqui: crer não é apenas aceitar uma verdade sobre Cristo, é entregar o coração a Cristo e construir toda a vida sobre Ele. Construir a sua vida sobre Cristo, tendo Cristo como alicerce da nossa construção. E às vezes isso parece um jargão, isso parece uma mensagem, isso parece uma boa forma de você falar que é um bom cristão. Mas isso tem que ir muito além do que somente uma frase bonita a ser dita. Isso precisa ser um estilo de vida onde, de fato, nós confiamos a nossa vida a essa mensagem. Nós confiamos, nós depositamos o nosso coração em acreditar, em nos devotar a essa mensagem.
a esse evangelho, a quem Cristo é, aquilo que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos posicionou. Ao olhar para as Escrituras, cremos nessa Escritura como uma base de vida, como luz para os nossos pés, como revelação e o próprio Cristo revelado, sendo Ele o Verbo que está aqui diante de nós. Crer é trocar a autoconfiança pela confiança em Deus. Ou seja, nós tiramos aquilo que existe em nós de confiarmos em nós mesmos, confiarmos na nossa própria humanidade. Inclusive, existe um versículo muito conhecido que as pessoas usam para dizer assim: olha, não confia em fulano, porque maldito é o homem que confia no próprio homem. Sim ou não? A gente já ouviu isso. E esse não é a utilização correta do versículo. Essa não é a utilização correta. Não é que você não possa confiar em amigos, não é que você não possa confiar em pessoas. Essa não é a informação. A informação é que nós devemos confiar ou depositar a nossa vida sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que é verdadeiro, sobre aquilo que é genuíno, sobre Cristo e a palavra. E não devemos confiar em nós mesmos. Você não deve confiar, ter uma autoconfiança suficiente para guiar a sua vida e o evangelho que você vive e o cristianismo que você crê. Não é sobre aquilo que você pode produzir, mas sobre aquilo que a palavra nos instrui, aquilo que Deus nos mostra e nos revela nas Escrituras. Então, maldito é o homem que se autoconfia, maldito é o homem que confia nas coisas carnais que alguém pode produzir. Mas bem-aventurado, um homem mais do que feliz é aquele que confia no Senhor, é aquele que confia naquilo que é eterno, naquilo que é puro, naquilo que é santo. E é nesse lugar que nós depositamos a nossa vida. Então somos o povo que se move por fé e que crê em quem Jesus é, sim ou não? Então a gente confia ao ponto de depositar a nossa vida. E eu vou dar um modelo clássico daquilo que aconteceu com os próprios apóstolos. Na formação desse credo, na formação desse documento, qual era a intenção aqui? A intenção era construir algo que fosse genuíno e extremamente zeloso, né? ou completamente alinhado com aquilo que as Escrituras ensinavam, com aquilo que a Bíblia ensinava, com aquilo que Jesus ensinava. E essa verdade, esse alinhamento com essa verdade, seria algo que nós defenderíamos com toda a nossa força. E aí sim, essa aqui é uma série que fala sobre a parte apologética, sobre a defesa da fé. Nós falamos isso um pouco na semana passada, e sem dúvida também tem conexão com a nossa temporada de IGC, que nós estamos trabalhando essa questão da apologética. E aí você pode pensar, poxa, esse negócio de apologética parece uma frase mais difícil, ficar falando de terceiro século, de não sei o quê, essas coisas parecem complexas, mas a verdade é que não são. Se a gente compreender o que está sendo mostrado, o que está sendo explicado por esse documento, por esse credo, e o que significa agir como um apologeta ou como alguém que faz apologia a algo, nós compreenderíamos que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo cristão carrega em si um pouco dessa missão ou muito dessa missão, de defendermos aquilo que depositamos a nossa vida. Imagina, você diz que crê, você tem a sua confiança depositada sobre essa verdade, e essa verdade você defende com vida, você defende com tudo que você tem, com tudo que você é, com toda a sua energia. Olha esse texto aqui de Marcos, no 12, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Aí você pode pensar, bem, amor é uma coisa abstrata, é uma coisa não tocável. E a verdade é que o texto diz que é possível amar a Deus ou expressar amor a esse Deus a partir de um lugar de compreensão e entendimento. Olha o que ele fala. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, mas com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você defende, você se impõe o amor de Deus
inclui a compreensão, o raciocínio, o entendimento. A verdade do Evangelho pode e deve ser explicada de maneira sistemática, utilizando o intelecto que o Deus nos deu para a sua própria glória. Amar a Deus com entendimento é parte do mandamento maior, ou seja, se o mandamento maior é amar ao Senhor teu Deus com tudo que você tem, isso inclui o seu entendimento, a sua força, o seu intelecto. Então nós expressamos esse amor, depositando a nossa confiança, mas também defendendo aquilo que cremos. 2 Coríntios 10 fala assim, pois embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desconstruir ou destruir as fortalezas, destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo aqui está falando sobre defender aquilo que se crê, defender aquilo que é a nossa fé, o motivo da nossa fé, a partir de armas que são espirituais, mas que agem contra todo raciocínio e toda fortaleza que se levanta no pensamento. Então, sim, nós nos movemos de forma a fazer apologia àquilo que cremos. Nós nos movemos de forma a defender aquilo que confiamos a nossa vida, aquilo que cremos com toda a nossa força, aquilo que amamos com toda a nossa vida, com toda a nossa alma e entendimento. E defendemos isso com compreensão, não somente com aquilo que é abstrato, aquilo que é místico. Sim, nós defendemos também com aquilo que é abstrato e místico, que às vezes foge a uma compreensão humana, mas também existe um exercício de ser alguém que faz apologia àquilo que cremos, aquilo que defende com força, com entendimento, com posicionamento. Isso, sem dúvida, era parte da missão do próprio apóstolo, ao ponto que, depois de ter um encontro com Jesus, ele era alguém que zelava pelaquilo que cria. Ele matava o cristão achando que estava fazendo aquilo que era correto. Ao ter um encontro com Jesus, ele se torna alguém que defende o Evangelho com a própria vida. E não há o que segure esse homem. Porque o amor de Deus que o alcançou, o verdadeiro Evangelho que o alcançou, a mensagem de Jesus foi o que moveu a sua vida. E ele viveu todos os seus dias até a sua morte. Prisões, cadeias, doença, nada parou esse homem de anunciar e defender o verdadeiro Evangelho. Isso deveria nos motivar, deveria nos servir como exemplo para sermos ou nos tornarmos homens e mulheres de Deus, que são verdadeiros cristãos, que defendem aquilo que creem com todo o seu empenho, com toda a sua vida, dedicação. E isso não é a função para alguns, isso não é a função para líderes, isso não é a função para algumas pessoas escolhidas. Isso é a postura e a posição do coração da igreja, do povo de Deus. Judas diz assim, Judas 3, amados, embora desejasse muito escrever-vos acerca da salvação, o pastor Samuel usou esse versículo aqui na semana passada também, a salvação comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, há um estado de urgência aqui, porque ele diz assim, olha, tinha outra mensagem, eu precisava falar outra coisa com vocês, mas existe uma mensagem mais urgente, que é que vocês se posicionem a defender a fé que vocês receberam. Existe urgência nessa mensagem, existe urgência em defender o verdadeiro Evangelho, e defender o cristianismo e a palavra que nós cremos, a mensagem que nós depositamos à nossa própria vida. Um zelo, um temor, um cuidado por essa mensagem. 2 Timóteo 2, no 24, diz assim, ora,
o servo do Senhor. E aqui tem uma chave muito importante, porque nós estamos falando sobre defender, sobre armas, sobre batalhar, sobre defender aquilo que cremos, sobre sermos apologistas, e dizendo que nós precisamos fazer apologia a respeito dessa grande mensagem, a mensagem do Evangelho que transformou a nossa vida. E vimos os exemplos dos grandes homens de Deus que lutaram por essa mensagem ao ponto de morrer por essa mensagem. E você pode estar pensando, então, eu devo ser um grande guerreiro, eu devo ser alguém que deve batalhar com armas, com força, guerrear, eu preciso gritar, eu preciso estar forte para falar com... igual eu estou aqui empolgado agora, gritando aqui no microfone. Não, não é isso. Ou seja, nós podemos associar o ato de defender e de lutar por essa mensagem a um estado de guerra, a um estado de contenda, a um estado de briga. E não é exatamente isso que o Evangelho nos instrui a fazer. Olha o que diz 2 Timóteo 2, a partir do 24. Ora, o servo do Senhor não deve contender, não deve entrar num lugar de contenda, de discórdia, mas ser brando para com todos, manso para com todos, apto para ensinar, tolerante, corrigindo com mansidão os que se opõem. Os nossos opositores receberão de nós mansidão, defesa, zelo, luta, urgência, mas tolerância, mansidão, paciência, cuidado, palavra branda, não contendendo, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, na expectativa que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer, que nenhuma palavra de persuasão pode fazer. Nós não nos movemos por palavra de persuasão, nós nos movemos pelaquilo que o céu nos instrui, pelo Espírito Santo que está sobre nós. E é Ele que convence o pecador do pecado, é Ele que convence o homem do arrependimento, é Ele que faz o homem compreender que em si há sujeira, há maldade, que ele precisa ter um encontro genuíno com quem Jesus é. E nós anunciamos, nós lutamos, nós fazemos ser conhecido essa mensagem, com todo o amor, com todo o zelo, com todo o cuidado, mas com muito empenho, com muita dedicação. E isso inclui, por exemplo, o serviço aqui na igreja local. Nós estamos aqui numa igreja móvel, numa movimentação móvel. Por quê? Porque o teatro ele atende muito bem àquilo que nós precisamos como igreja para nos reunirmos aqui, para que a mensagem do Evangelho seja anunciada, para que pessoas possam entrar nesse lugar e encontrar e conhecerem a Deus. Os nossos cultos são para que pessoas conheçam a Deus. As nossas reuniões são para que pessoas conheçam a Deus. Então o irmão que chegou hoje cedo, colocou essa capa nessa cadeira, montou a live, montou toda a estrutura, montou o som. Esse irmão não está fazendo algo para que os homens possam ver. Esse irmão está dedicado para que a mensagem do Evangelho seja conhecida, para que Jesus, mais uma vez, possa ser conhecido por alguém que nunca teve encontro com quem Jesus é. O nosso empenho de ser uma igreja local, o nosso trabalho, a determinação, o investimento do nosso dinheiro é para que a mensagem que conquistou a nossa vida e que nós confiamos a nossa vida a essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Não existe limite. Nós entregamos tudo o que temos a Ele, porque a existência que nos cabe a esse momento, a essa era ou a essa estação da nossa existência, vai durar alguns anos, 70, 80, 90, 100, 110 anos que seja. Mas a eternidade, aquilo que não se pode medir, isso é algo muito maior. Então, o viver para nós é Cristo. Essas leves e pequenas tribulações que nós experimentamos nesse momento da nossa existência não se compara da glória que há de vir. Isso deveria motivar o nosso coração, isso deveria fazer o seu coração ser inspirado a todos os dias, dizer: ei, eu preciso ter um encontro com esse Deus, eu preciso me derramar em oração, em louvor, eu quero mais uma vez me expor a essa glória e de alguma forma ser transformado.
E quer saber? Eu não quero viver isso sozinho. Eu preciso que as pessoas conheçam, que a minha família conheça, que as pessoas do meu trabalho conheçam. Que os irmãos ou os visitantes que vierem a essa comunidade possam genuinamente ter um encontro com o verdadeiro Evangelho e com o Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso trabalhamos, por isso ofertamos, por isso dedicamos o nosso tempo. Por isso que no dia 11 a gente vai subir mais uma vez o Tabajara, servindo as pessoas, sem olhar para trás, sem pedir nada em troca, simplesmente servindo porque como igreja queremos servir a nossa cidade, que nós nos importamos com a nossa cidade, nós nos importamos com tudo ao nosso redor. Nós não vivemos um evangelho indiferente ao caos da vida, ao luto e às lutas da vida. Nós vivemos um evangelho assim como Jesus nos instruiu a viver, nos movendo em compaixão e misericórdia. A miséria do outro nos ofende, nos afeta. Nós continuamos, nós estamos determinados, nós estamos empenhados nessa grande obra. Mas nós choramos o luto do irmão, nós choramos o luto do estranho, daquele que não confessa a nossa fé. E com toda a mansidão e tolerância queremos continuar anunciando: Jesus foi aquele que morreu a nossa morte, foi aquele que deu a sua vida por nós. Jesus fez tudo o que nós não merecíamos, Ele fez por nós. E aquilo que estamos fazendo não é sobre uma instituição, não é sobre um CNPJ, não é sobre a bandeira da RES que está lá na frente, não é sobre o nome de alguns líderes, mas é sobre o nome de Jesus. E esse é o nome que precisa. Tudo que fazemos precisa apontar para Cristo. E essa história de dizer assim: nós somos uma igreja cristocêntrica, isso não é o jargão. Isso não é o jargão. Isso é a verdade que precisa queimar os nossos corações. E a hora que isso não for uma verdade, que Cristo nos corrija, que Cristo nos ajude a voltar os nossos olhos para Ele. Com todo amor e misericórdia, Ele possa nos posicionar para apontarmos para verdadeiramente quem Cristo é. E por último, falando sobre essa questão da apologia, da defesa, o versículo-chave para essa série, que é 1 Pedro 3,15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da sua esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Mais uma vez, uma instrução. Nós damos resposta a tudo aquilo que cremos e vemos, mas isso com todo o amor e mansidão. Isso foi o que aconteceu com o credo. O credo, ele vem sendo um documento que ele defende aquilo que nós cremos, defende aquilo que é a igreja, que é o verdadeiro evangelho. E olha o que diz o credo, para a gente ler juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E olha esse ponto que é interessante, porque o credo começa dizendo que Deus é o todo criador e que Ele criou e é criador sobre todas as coisas, inclusive da terra e do céu, e das coisas visíveis e invisíveis. Porque na ocasião existia um movimento, existia uma linha de raciocínio, um dualismo que pensava e dizia que as coisas da terra eram coisas demoníacas, eram coisas de um ser menor que criou todas essas coisas. A terra foi criada por um Deus menor e as coisas espirituais são as coisas do bem, são as coisas que o céu criou. Então um Deus maior criou essas coisas e um Deus menor criou a criação. Isso não é o que cremos. Nós, inclusive, confessamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E um segundo movimento, que era o movimento diário, o arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era um homem, foi alguém criado pelo próprio Deus. E nós também, olha o que diz aqui o credo, na sua segunda parte: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado. Ele não foi criado. Consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância que Deus Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ou seja, nós cremos que Jesus é Deus, assim como Deus Pai. E Ele foi quem criou todas as coisas, e tudo que foi criado a partir dEle. E nada do que existe sem a sua autorização, sem a sua permissão. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Isso é aquilo que nós cremos, isso é aquilo que nós confiamos. Então, todo movimento que se levanta para dizer que Jesus não é Deus, para dizer que Jesus não encarnou, e para dizer que aquilo que nós vemos, a criação, a natureza, as coisas dessa terra, o próprio homem, são criações de um Deus menor, nós não cremos nisso. E o credo aponta exatamente para essa verdade, dizendo, não, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus foi o autor e criador de toda essa criação. E o próprio Cristo é esse Deus que se esvaziou de glória, assumindo a forma de um servo e vivendo aqui nessa terra, se esvaziando, diminuindo aquilo que ele era por amor a nós, para nos fazer de volta um caminho de conexão com o Pai. Ou seja, nós cremos nisso. Então, quando Ário se levanta com esse pensamento, o final do concílio, o final do documento, que é esse credo de Nicéia, ele vem refutar exatamente aquilo que se falava. Existia um outro movimento, que é o movimento do docetismo, que era dizendo que, ao contrário, de que Jesus, tudo que fez como espírito, e ele não encarnou. Ele não estava em carne. Ou seja, tudo que Jesus fez de uma forma para ludibriar as pessoas. Ele fez como um holograma. Ele fez só em espírito. E ele não era de fato um ser carnal. E a verdade é que a Bíblia mostra que depois de ter morrido, depois de ressuscitar, ele caminha com seus discípulos, ele mostra a ferida em suas mãos, ele se alimenta e depois ele é assunto aos céus. E até o dia de hoje a gente fala, olha, nós cremos que existe hoje um judeu, um homem sentado à direita do Pai. E essa é uma esperança para nós, porque o mesmo que Jesus viveu, tendo o seu corpo glorificado, é aquilo que nós temos esperança que um dia viveremos. A glorificação dos nossos corpos, sejam os mortos e vivos, passarão por esse momento, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E a última parte que fala aqui a respeito de Jesus diz assim, também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E aqui a gente continua na próxima semana, partindo um pouco para falar sobre o que eles defendiam a respeito do Espírito Santo e a igreja. Então, entenda o seguinte, o ponto principal dessa mensagem é porque você pode pensar assim, olha, mas eu não tenho condições de ser alguém que vai fazer apologia ao Evangelho, porque eu estou chegando agora, eu sou muito novo. E a verdade é que, tendo a postura correta do coração, que é, lembra como a gente falou? Aquele que defende aquilo que crê, precisa defender com mansidão e humildade. Então, não seja alguém que, sem o conhecimento suficiente, ou mesmo que tendo o maior conhecimento possível, se posiciona com altivez e arrogância diante de uma sociedade ou diante de pessoas e dos irmãos. Mas seja alguém que seja o servo de todos os servos. Seja alguém que seja manso e humilde.
Mas até onde você alcançou, aquilo que você alcançou, você dedica a sua vida e você anuncia a respeito desse amor e defende o evangelho que você creu. Posicionando o seu coração nesse lugar de humildade, não há o que te condenar, porque você não quer julgar o mundo, até porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é apontar para Cristo. Então não importa em que lugar você está, ou quanto você conhece, ou aonde você se localiza agora. A verdade é que aquilo do que você conheceu e até onde você alcançou, você seja determinado a continuar indo mais fundo, a continuar mergulhando mais fundo, a conhecer cada vez mais. Isso seja um empenho da nossa vida e aquilo que temos defendemos com amor, cuidado, zelo